amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão nessa terça-feira? Hoje é feriado e quando eu postar isso aqui o feriado já vai estar acabando, mas enfim. Preciso vir falar com vocês sobre um assunto que é a tal dieta flexível. Primeiro, pra quem não me conhece, eu sou a Carol Ferraz, aqui no YouTube, aqui no Instagram e no TikTok, enfim, vou deixar todas as minhas redes sociais aqui do lado. Eu falo muito sobre vida saudável, sobre ter um equilíbrio, estilo de vida, musculação, academia, falo sobre a vida, essas coisas. Comecei no Instagram, na verdade, contando um pouco sobre a minha experiência com a dieta flexível, falando sobre a dieta flexível. E eu até tenho, inclusive, vídeos aqui, vou deixar aqui nos cards, eu nunca sei se é desse lado ou se é desse, mas eu acho que é desse. Vou deixar aqui nos cards um vídeo sobre dieta flexível. Eu não faço mais a flexível, já tem mais de um ano, e eu vou falar pra vocês um pouco da minha visão, que mudou bastante desde quando eu comecei até agora, o que eu aprendi, os pontos positivos e negativos dessa dieta. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é que se você tá caindo de paraquedas aqui e nunca ouviu falar sobre a dieta flexível, recomendo que você veja o vídeo que eu deixei nos cards ou aqui embaixo na descrição, porque ele explica muito bem, muito direitinho. Mas basicamente é a contagem de macronutrientes, ou seja, você tem uma quantidade de carboidrato, proteína e gordura, e dentro dessa quantidade você teoricamente pode escolher o alimento que você quiser para comer e bater esses macros. Então você pode escolher batata doce, você pode escolher batata inglesa, você pode escolher chocolate, enfim, você pode bater os seus macros da forma que tiver ali. Mas por que eu disse teoricamente? Porque não é bem assim. Então, muitas pessoas cometem o erro de entrar e começar a fazer dieta flexível e achar que pode escolher qualquer coisa, pode comer qualquer coisa e vai estar tudo certo, se não vai impactar. Se você tá começando agora no estilo de vida, se você tá emagrecendo, no começo, pode ser que isso não impacte, né? Porque você vai perder peso de qualquer forma, enfim. Agora, se você está visando uma composição corporal melhor, então, por exemplo, eu quero ganhar mais massa muscular, eu quero render melhor no treino, a escolha dos alimentos vai fazer sim diferença, principalmente escolher de forma estratégica. Então, o alimento que você vai comer no pré-treino, que você vai comer no pós-treino, existem algumas coisas que você pode fazer que vão melhorar a sua performance e os seus resultados dentro dessa quantidade de calorias estabelecida. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu parei de fazer a dieta flexível. Então, antes de tudo, eu quero explicar pra vocês qual que foi a minha experiência com a Flex e por que ela foi tão boa pra mim e por que eu não faço mais. Bom, eu já falei... Bom, pra quem me acompanha há um tempo sabe que eu já tive transtorno alimentar, eu já tive anorexia. E mesmo depois de estar recuperada da anorexia, eu ainda tinha muitas noias em relação à alimentação, eu ainda tinha muito medo de comer carboidrato, eu ainda tinha muito medo de comer coisas fora da dieta. E foi justamente com a dieta flexível que eu entendi que eu poderia comer carboidratos, que os carboidratos em si não iriam me engordar, que eles iriam me dar energia, que eu poderia comer um chocolatinho, que eu poderia comer uma pizza, enfim, que não seria um alimento em si que ia engordar, e sim o todo. Então, eu acho que a principal coisa da dieta flexível pra mim foi entender que não é um alimento isoladamente que iria me engordar, e sim o todo, né? Então, não importa se eu comesse batata doce ou se eu comesse batata inglesa, se eu estivesse em superávit calórico durante muito tempo e não treinando e fazendo tudo errado, isso sim que iria me engordar e não necessariamente uma fatia de batata doce a mais ou um pão. Eu achava muito que pão engordava, macarrão engordava, e hoje eu entendo que não é assim. E também no começo, lá em 2018, quando eu decidi voltar a fazer musculação, quando eu decidi que eu queria ganhar um pouco mais de massa muscular, que eu queria melhorar meu corpo, eu não tinha condições de ir pagar um nutricionista na época. Então a dieta flexível foi a melhor saída pra mim, porque eu aprendi um pouco sobre contar macros, sobre contar calorias. Tive sim resultados naquela época, justamente porque eu tava iniciando, eu tava começando. Então, pra mim, naquele momento, foi a melhor coisa possível, porque eu me libertei de várias crenças que eu tinha, tive resultados, não precisei sacrificar minha saúde mental pra isso. Então, assim, pra uma pessoa que estava começando, que não tinha condições de pagar nutricionista na época, que não era minha prioridade, fazer a dieta flexível sozinha foi a melhor saída e a melhor coisa naquele momento. Mas o que acontece? Na dieta flexível, você tem que registrar num aplicativo as comidas, o que você come, né? Então, muitas vezes eu ia lá e, tá faltando tanto de macronutrientes, tá faltando tanto de carbo. Então, eu chegava de noite pra bater o carbo, ficava comendo um monte. E isso me gerava uma certa ansiedade, porque eu não sabia distribuir as refeições ao longo do dia. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, fracionar as proteínas ao longo do dia, fracionar as refeições, melhorar, por exemplo, se eu for treinar de noite, eu preciso melhorar o meu almoço, porque o glicogênio que eu vou usar naquela hora do treino entra umas 6 horas antes.
Então é isso que eu comecei a aprender, eu fui aprendendo. E a dieta flexível também foi boa pra mim nesse ponto. Porque eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a me interessar mais, eu comecei a assistir mais coisas sobre isso. Então, eu não sou facilmente enganada por qualquer coisa que eu vejo na internet, né? Então, se eu vejo lá e tal coisa engorda, já sei que não. Ou, não pode fazer aquilo, açúcar vicia, essas coisas, eu já entendi que não, entende? Então, eu não sou facilmente enganada. A dieta flexível me ajudou muito a entender isso, porque eu fui atrás de conhecimento, comecei a seguir pessoas que falavam sobre isso. Inclusive, eu falo sobre alguma dessas coisas, né? Indico vários profissionais que falam sobre isso. Mas um ponto negativo pra mim era justamente essa questão do aplicativo, porque é um saco, literalmente, você tem que ficar registrando no aplicativo o tempo todo e ficar pensando, o que eu vou comer depois, o que eu vou comer antes. E essas coisas eu ainda tinha na minha cabeça, né? De tipo, ter que ficar registrando, ter que ficar refém de um aplicativo, isso eu não gostava muito. E depois de um tempo isso começou a me gerar uma certa ansiedade, que foi mais ou menos ali em 2019, 2020. Em 2020, no começo do ano, foi justamente quando estourou a pandemia, eu comecei um acompanhamento com o Nutri, que é o Hugo, que vocês devem conhecer, que me acompanha no Insta, já falei bastante sobre ele. Gosto muito do Hugo. E eu tive uma conversa com ele, falei sobre a minha experiência com a Flexível. Ele perguntou se eu queria seguir com os macros, né? Se eu queria seguir contando. E na época eu quis seguir, eu falei, não, eu quero só seguir macros e tal, porque é o que eu me dá bem, é o que eu gosto, eu não gosto de cardápio, não quero seguir isso. Então, beleza, segui com os macros e tal. Só que essa questão da ansiedade com o aplicativo e não entender direito sobre dividir a alimentação, todas essas coisas, isso começou a me deixar mal, sabe? Eu queria algo que fosse mais prático, que fosse mais rápido, que eu não precisasse ficar pensando em, o que será que eu vou comer no lanche da tarde? O que será que eu vou... Não, eu precisava ter algo prático, rápido ali pro meu dia a dia. E foi justamente quando eu decidi entrar com um plano alimentar, né? Um plano, um cardápio, enfim, que o Hugo montasse pra mim. Então, o Hugo monta pra mim hoje em dia, né? Ainda é assim, com todas as minhas refeições. Então, café da manhã, almoço, enfim, tudo de acordo com o meu dia a dia. E eu confesso que eu prefiro muito mais assim, porque a dieta que o nutricionista te passa, ela não deixa de ser flexível. E eu fui entender isso depois, né? Alguns nutricionistas não são assim, mas a maioria deve ser. Toda dieta deve ser flexível. Então não é só porque eu tenho um plano alimentar que eu não posso trocar a batata doce pela batata inglesa, que eu não posso trocar o macarrão pelo arroz, não é isso. Inclusive, o Hugo me passa uma lista de substituições, eu vou colocar aqui do lado, onde eu posso fazer essas trocas. Eu posso trocar a batata doce do almoço por outras coisas, a proteína do frango pela proteína do atum, por exemplo, enfim, qualquer outra coisa. E tudo isso é montado de acordo com o meu dia a dia. Então eu sento com o Hugo e eu falei tudo que eu precisava. Por exemplo, hoje eu tenho várias dietas diferentes porque às vezes eu treino de tarde, às vezes eu treino de noite. E essas questões interferem, coisas que antes eu não sabia. Por exemplo, eu achava que era só bater os macros, mas não. Se eu for treinar de tarde, o meu almoço, por exemplo, eu não consigo comer um arroz com feijão, porque o feijão me deixa estufado. Eu preciso comer um carbo um pouco mais rápido. E como eu vou treinar de tarde, o meu café da manhã tem que ser mais reforçado. E todas essas coisas o nutricionista passa com você, mas não deixa de ser algo flexível, sabe? E eu sinto que com o plano alimentar hoje eu tô muito melhor, até porque algumas substituições já ficaram na minha cabeça. Então, por exemplo, eu sei que no almoço eu tenho, sei lá, 200 gramas de batata doce. E daí eu sei que eu posso trocar por, sei lá, 150 de arroz. Eu tô fazendo uma coisa bem de cabeça, tá? Eu não sei isso exatamente. Mas eu já tenho algumas coisas na minha cabeça que muitas vezes eu nem acabo olhando no plano, vai tudo de cabeça. Isso se torna muito mais fácil pra mim, porque eu não preciso ficar pegando num aplicativo, eu não preciso ficar pensando a longo prazo, eu não preciso ficar pensando do que eu vou comer, o que eu vou comer antes, o que eu vou comer depois, porque tudo isso o Nutri já fez pra mim. E eu tô me sentindo muito melhor agora, e eu tô me sentindo muito melhor assim, sabe? Não me gera uma ansiedade, eu não preciso ficar jogando as coisas no aplicativo. Eu tenho o aplicativo MyFitnessPal pra algumas vezes, assim, quero sair, quero fazer uma coisa totalmente diferente. Às vezes eu uso, mas é bem raramente, sabe? É uma coisa que eu me desapeguei total de aplicativo. Isso me fez muito bem. Mas eu não tô dizendo que a dieta flexível seja horrível ou que você não possa colocar na sua vida, como eu falei. Ela me ajudou muito a entender muitas coisas. Quando eu não tinha um Nutri, ela me ajudou demais, demais, demais. Eu contava macros e isso me ajudava a ter resultados. E sem deixar de comer o que eu gostava, sem precisar ficar comendo batata doce e frango todos os dias. Apesar de que é a minha comida preferida, eu devo comer todos os dias isso. Mas enfim, se você não gosta, você não precisa comer. E esse é um pouquinho do porquê eu parei com a dieta flexível.
Quando você tem um Nutri, é totalmente diferente, sabe? Ele pensa exatamente no seu objetivo e eu sinto que agora eu tenho. E agora eu tenho muito mais resultados do que eu tinha antes, sabe? Porque muitas vezes a batata doce, ela é um carbo, sim, mas ela não é o mesmo carbo da geleia. Ela digere muito mais devagar. Então, muitas vezes, se eu colocar uma geleia no meu pré-treino, vai ser muito melhor do que se eu botasse uma batata doce e comesse meia hora antes de treinar, porque eu não iria digerir aquela batata. Então, todas essas coisas pontuais você acaba aprendendo, principalmente com o Nutri, né? Então, o Nutri com certeza vai colocar isso pra vocês. E é isso, gente. É isso porque eu parei com a dieta flexível, é isso um pouco da minha visão. Antigamente eu defendia com unhas e dentes a flexível e não deixo de defender porque me ajudou muito. Mas eu acho que toda dieta deve ser flexível, toda dieta deve ter sua flexibilidade. Se você for em algum Nutri ou enfim, que só passe no cardápio e te mande seguir aquilo exatamente, e você não for atleta e nem nada do tipo, for uma pessoa comum que tem um estilo de vida saudável, procure outro profissional, porque o profissional ele deve te passar algumas substituições pra te ajudar, principalmente na adesão à dieta. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco pra vocês entenderem por que eu parei com o flexível. E espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque tem vídeo novo toda terça-feira. Ativar o sininho e dar aquele like, porque, sério, para vocês pode não fazer diferença, mas para mim o like ajuda muito. E comenta aqui embaixo que outros tipos de vídeo vocês querem, quais dúvidas vocês têm, porque eu vou sempre responder vocês por aqui. Um beijo!